Os direitos reprodutivos podem ser entendidos como a liberdade de regular a própria sexualidade e a capacidade reprodutiva, sem que isso venha a resultar em violência, discriminação ou coerção. Apesar de ser uma pauta importante dos direitos humanos, o tema ainda causa muitas polêmicas, principalmente quando é discutida a descriminalização do aborto. Para conversar com a gente a respeito de direitos reprodutivos, nós recebemos aqui no estúdio dois professores, a Denise Fonseca, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora Denise, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. E também o professor Mário Silva Aprobato, que é diretor do Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da UFG. Olá, professora, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Para a gente começar, fiz uma definição bem rasa, bem simples do que seria direitos reprodutivos, mas queria que vocês explicassem um pouco mais sobre isso e dissessem, os direitos reprodutivos são exclusivos das mulheres? E por que existe essa polêmica quando a gente trata de muitos assuntos referentes a essa temática? Vou começar com a professora Denise. Sob a perspectiva, obviamente, se a gente pensar na filiação decorrente de uma relação sexual, em princípio, isso tem que ser uma decisão do casal e não exclusivamente das mulheres, até baseado nos princípios constitucionais, e o mais importante deles nesse assunto diz respeito à igualdade. A decisão de ter ou não ter filhos, de decidir pelo seu direito, né, reprodutivo ou não, não deve ser algo encarado como um direito exclusivamente das mulheres, apesar de que, obviamente, a decisão feminina sempre tem um peso maior, porque afinal uma gravidez será levada a termo pela mulher, mas isso deve ser, em uma situação ideal, um direito e uma prerrogativa de ambos, homens e mulheres, e inclusive até se a gente for falar de casais homoafetivos, não da reprodução em si, mas o direito de ter filhos ou não, tem que ser uma decisão sempre do casal. E por que é tão polêmico, professora? Quando a gente fala desde questões relacionadas a métodos contraceptivos até, por exemplo, reprodução in vitro, ou outros tipos de processos que levam a uma gravidez, por exemplo. No passado, havia uma questão de que o reconhecimento da filiação era muito ligado à questão biológica. Então, era filho aquele que era filho biológico. Fazia-se no direito uma distinção entre os chamados filhos legítimos, filhos ilegítimos, filhos nascidos na constância do casamento, filhos nascidos fora da relação matrimonial. Hoje isso já não se justifica mais. E o Código Civil brasileiro, ele caminhou nesse sentido, acompanhando essa evolução social. No entanto, no que tange à questão da possibilidade ou não de utilização de técnicas de reprodução assistida, infelizmente o Código Civil deixou a desejar. E aí a gente conta hoje com algumas normativas e resoluções do Conselho Federal de Medicina para regular isso. Então, como a gente não tem uma lei sobre o assunto acaba gerando polêmica mesmo. Professor, eu queria fazer as mesmas perguntas para o senhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses direitos, o conceito desses direitos, e que a gente pudesse discutir também um pouco dessa polêmica que envolve todas essas questões relativas à reprodução humana e à sexualidade. A reprodução humana envolve polêmica porque hoje, se você colocar dois parceiros, vou chamar de dois parceiros, você vai ver o grau de variações possíveis dessa associação. Então, você vai ter um casal, uma mulher e um homem criando filhos, você vai ver dois homens criando filhos, você vai ver duas mulheres criando filhos. Então, houve uma mudança, assim, de uma forma marcante e com mais polêmica atualmente. Mas eu não diria que o direito seja mais da mulher ou mais do homem, não é? O direito de constituir família, de se reproduzir, isso é milenar, né? Desde que o ser humano está na Terra, isso é uma das coisas mais importantes que tem.
mais importante que tem. Se não fosse assim, você não teria perpetuação da espécie humana, já teria sido extinta. Não é? Agora, você veja que você regular com leis uma coisa tão natural, entendeu? Você imagina com milhões e milhões de anos, milhares e milhares de anos que o ser humano está na Terra e que nunca teve uma lei para que se tivesse casais e criassem famílias e filhos. Provavelmente as regras eram ditadas pelo costume das famílias, das tribos, e que criavam seus filhos de uma forma, acredito até muito adequada para os termos de hoje. E eu acredito até que a criação de família antes, nessa época, era passada, tenha sido com menos conturbações e dificuldade que hoje a família tem para criar filho e constituir direito da família. Bom, professora, a senhora falou a respeito de aí um vácuo legal em relação a essas questões envolvendo reprodução assistida. Você poderia citar rapidamente quais os direitos que a gente tem hoje, né, na Constituição e demais legislações que versam sobre reprodução humana? De uma maneira bem genérica, a Constituição ela não estabelece regras específicas sobre o direito reprodutivo, mas ela estabelece, por exemplo, no artigo 226 da Constituição, que a família merece especial proteção do Estado e que não cabe ao Estado se imiscuir ou ingerir na questão do planejamento familiar. O Estado não pode determinar, o Estado brasileiro, segundo a nossa Constituição, não pode determinar o número de filhos que um casal vai ter, e nenhuma família deixa de ser reconhecida como entidade familiar se é desejo do casal não se perpetuar, não ter filhos. Então isso é uma opção pessoal. Ter ou não ter filhos, quantos você terá, qual idade você terá quando resolver constituir a sua família com prole. Então, tudo isso é garantido pela Constituição nesse sentido de que não é o Estado quem determina isso, e sim baseado nesse princípio de igualdade e isonomia do casal, seja ele formado por um homem e uma mulher, 2 homens ou 2 mulheres, mas aí obviamente que para eles poderem ter a sua própria prole, eles precisariam recorrer a esses métodos de reprodução assistida, né? Nesse sentido, o que cabe ao Estado é exclusivamente oferecer educação em matéria de planejamento familiar e em matéria de direito reprodutivo, o que é essencial. Ok. Daqui a pouco eu volto com mais questionamentos a respeito dos direitos reprodutivos. Continue assistindo Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia ou no 15 da Gigabyte HD TV. Também dá para assistir ao programa pelo Facebook e pelo YouTube. Conexões está de volta e hoje nós tratamos dos direitos reprodutivos. Estão no estúdio conosco a Denise Fonseca, professora da Faculdade de Direito da UFG, e também o Mário Aprobato, diretor do Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da UFG. Bom, Mário, queria fazer um outro questionamento para você. A gente percebe que nos últimos anos, principalmente agora depois das eleições, há uma certa interferência dos grupos conservadores, religiosos, na tomada de decisões, nas construções das políticas públicas relacionadas aos direitos reprodutivos. Como é que você avalia isso? Bom, esse debate em cima de como fazer uma educação da família, isso vem se arrastando e vai se perpetuar por séculos e séculos aí, e algumas entidades são tão arraigadas em cima dos seus dogmas que nós não vamos conseguir, por mais que achamos que a gente possa chegar a um consenso, mas que haja mudança desse dogma. Um dos exemplos é a Igreja Católica, né? Ela é uma instituição importante na construção da família, nos pilares do caráter, né? Na bondade das pessoas, mas tem os seus dogmas que são milenares, né? que eu acho que são muito difíceis de você colocar como regra para populações de qualquer país que seja, não só o Brasil, mas qualquer país.
Portanto, e a igreja tem, as igrejas, a maioria das instituições também, elas são flexíveis o suficiente para não impor. Você não pode impor. Você pode ter sua opinião, uma entidade qualquer tem a sua opinião, mas impor à população não é bom em lugar nenhum. E a igreja não faz isso, né? Você pode perceber que raramente você vai entrar num debate com a igreja e ela vai impor para você que você, por exemplo, não pode usar um método contraceptivo X, que tem que ser só um método natural, porque não pode usar condom, a camisinha, ou pílula, ou coisa parecida. Então, isso faz com que a igreja conviva, apesar dos seus dogmas, com esse tema sem conflitos importantes. Professora, como que a senhora, aí da área do direito, enxerga essas relações entre a construção das políticas públicas e esses valores, né, religiosos, sociais? Eu falo assim também, até como mãe, né? Me preocupa, sim, uma interferência muito cedo num conhecimento sexual em crianças. Porque eu acho que a Igreja Católica defende o uso de métodos contraceptivos naturais e defende um celibato ou eventualmente assim que os jovens se guardem para depois do casamento, e isso eu também concordo com o senhor que são valores que eu acho que não vão mudar. O que a gente não pode é deixar de oferecer à juventude que está alcançando uma maturidade cada vez mais cedo conhecimento. Mas esse conhecimento ele tem que ser dosado de acordo com a idade e o grau de maturidade realmente atingido pela criança. O que me receia realmente é o oferecimento de informações sobre escolhas sexuais e sobre direitos reprodutivos numa tenra idade. Aí eu tenho realmente as minhas preocupações. Mas acredito que a educação em matéria sexual para adolescentes é essencial para a gente tentar combater os números alarmantes de gravidez na adolescência que nós temos aqui no Brasil. A gente não pode atribuir isso tudo apenas à Igreja Católica ou a grupos mais conservadores. Infelizmente, isso é uma falta de educação. E o Estado deve intervir não para impor métodos ou a utilização de métodos, mas oferecer educação. Só que eu acho que a análise de quando se começa a oferecer isso tem que ser levado em consideração que o jovem hoje, sim, ele atinge um grau de maturidade mais cedo do que no passado, mas talvez crianças de 4, 5, 6 até 8 anos não estejam preparadas ainda para receber esse tipo de informação. Então, acho que tem que ser pontual, a informação tem que ser prestada no momento em que a criança se envolve mais com a questão, se interessa mais pelos assuntos sexuais, e isso pode ter reflexos, obviamente, em como ela se portará no futuro, né? Bom, doutor, para falar de direitos reprodutivos, a gente tem que falar do direito à contracepção, né? No Brasil, como a professora falou, existe um número muito alto de jovens e adolescentes grávidas, muitas mulheres que têm muitos filhos, e tem uma questão que gostaria que o senhor, se pudesse falar para a gente, por exemplo, no caso da laqueadura. A mulher só pode fazer depois de 25 anos ou se tiver 2 filhos vivos. Possibilitar outros tipos de método, além da pílula anticoncepcional ou da camisinha, métodos que possam ser até mais seguros, não seria importante para evitar esse tipo de situação? Esses métodos são muito baratos, né? Não se pode acreditar que um país que seja a 8ª, 7ª economia do mundo não tenha condição de oferecer métodos contraceptivos do padrão que você está dizendo aí para a população. Então, ficará à disposição delas. Por que ocorre que casais, ou se não adolescentes, não fazem isso? Eu acho que por 2 motivos principais. Um é que a gente acha que ser humano é diferente, que nós, na evolução da espécie, a gente tem a sexualidade muito diferente dos outros seres animais. E isso não é verdade. Então, não existia leis. Assim, se você pegar que a educação nos últimos 1000 anos e pegar os 200 mil anos que a população, o ser humano já está na Terra, durante 200 mil anos a procriação era feita espontaneamente. Não é? E isso, obviamente, que isso vem da própria natureza, da sexualidade dos seres vivos.
Então, essa é um motor que faz com que haja perpetuação da espécie e que você estabelecer regras para ela, dificilmente você consiga, em um grande número de pessoas, fazer com que essa população toda siga essas regras que as leis determinam, que o bom hábito determine. Por isso eu acho que a educação que se possa fazer com os adolescentes, a integração com a familiar, com os pais, terá muito mais eficácia do que o governo ou entidades determinar que você vai fazer contracepção e simplesmente ensinar numa escola, por exemplo. Uhum. Professora, a senhora concorda com essa avaliação? Eu acho que existem famílias e famílias, né? A gente espera que as famílias bem estruturadas conversem com seus filhos, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, que se interessem pelo assunto, né? Porque eu concordo com o senhor, doutor Mário, essa educação primordialmente deve vir da família. O Estado deve complementar, oferecer a informação, fornecer o acesso aos meios contraceptivos, mas você tocou num assunto quando fez a pergunta que me lembrou um caso. Uma moça que eu conheci, ela já tinha 4 filhos. E ela começou a ter filhos muito cedo e sempre trabalhou muito e aquela vida muito difícil. E aí, quando ela foi fazer o último parto dela, ela pediu demais que eles fizessem a laqueadura dela no próprio parto. E eles falaram que não iam fazer, pelo fato dela ser ainda muito jovem, apesar de já ter os 4 filhos, e recomendaram que ela fosse acompanhada por uma psicóloga que fosse conversar com ela sobre se era a opção acertada para a família dela. Eu entendo que aí uma intervenção dessa por parte do Estado no hospital público, de não garantir a essa mulher que já tinha 4 filhos, que apesar de não ter ainda os 25 anos, mas que já demonstrava o interesse de, por ela mesma, decidir interromper ali, né, a sua capacidade reprodutiva, isso tinha que ser respeitado. Então, em alguns pontos, a intervenção estatal realmente se dá no sentido da proteção, quer dizer, nós vamos garantir que essa mulher esteja bem esclarecida, só que ela me revelou que ela depois jamais voltou, ela não tinha tempo. Ela tinha 4 filhos para criar e tinha que trabalhar. Ela não tinha tempo de voltar para as reuniões com a psicóloga. O marido também tinha que vir a essas reuniões. Então, acaba que uma preocupação inviabilizou o acesso a um método anticonceptivo desejado por essa mulher. Vou ter que interrompê-la, professor, nosso tempo desse bloco acabou. Tá bom. A gente volta para o bloco seguinte para finalizar essa conversa a respeito de direitos reprodutivos. Mande a sua sugestão por Conexões pelo jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp 99181 1406. Estamos de volta com Conexões para finalizar a nossa conversa a respeito dos direitos reprodutivos. Seguem conosco a professora Denise Fonseca, da Faculdade de Direito da UFG, e também o professor Mário Aprobato, diretor do Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas, também da UFG. Professor, vou começar com o senhor esse bloco, que eu acho que vai ser da questão mais polêmica em relação à descriminalização do aborto para casos que não são nem de violência sexual, nem de risco de morte para a mãe e nem de fetos anencéfalos. Como é que o senhor entende essa questão e também as discussões que têm sido feitas agora? Esteve no STF ano passado, pode voltar à pauta esse ano? O primeiro aspecto, que é da Denise, é o problema da lei, entendeu? Você desrespeitar a lei, você pode pagar caro por isso. Então a Denise vai comentar isso aí daqui a pouco. Agora, fora da lei, assim, digamos assim, deixando a lei de lado, é um tema que eu escuto aqui em outros países a vida inteira e não há consenso. Não haverá consenso disso aí. Porque são dogmas e crenças tão arraigadas, em grupos a discussão é tão apaixonada em cima desse tema, que você não vai ter consenso. O que precisa ter é certas limitações. Você tem que entender o outro lado e respeitar o outro lado.
Então, se houver respeito por essas crenças, esses dogmas, não haverá conflitos. Tem que deixar de lado agressões. Algumas pessoas defendem de forma muito agressiva as suas posições, que eu acho que não é o correto. Não tenho dúvida que esse tema você vai passar a sua vida inteira e você não conseguirá que haja um consenso. Não, eu vou conseguir que as diversas áreas envolvidas no assunto possam chegar a um ponto de acordo, tá? O que baliza na área nossa, que é médica, é que se faça respeito às leis, entendeu, vigentes no país, porque senão nós pagamos por isso. Professora, agora da área mais legal, né? Como é que a gente pode entender a legislação brasileira? Existe essa possibilidade, a senhora enxerga essa possibilidade de descriminalização no atual contexto? Isso é algo que existem ministros do STF que abertamente defendem, né? A descriminalização. Isso realmente eu acho que é uma posição, foro íntimo mesmo, assim. Eu acho que a gente não pode ter nada assim dizendo que é para fazer ou não. Se eu analisar o aspecto da liberdade, e eu sou uma pessoa que defendo muito as liberdades de uma maneira geral, eu acho que todas as pessoas deveriam ter liberdade de fazer tudo aquilo que não é defeso em lei, né? Neste caso, especificamente, o aborto ainda é uma situação tipificada como um crime. Portanto, se você o pratica, você está cometendo um crime. A busca da descriminalização é justamente para garantir essa liberdade de ação sem que isso configure um tipo penal, né? Um crime. Mas a questão eu acho que ela vai mais além. A gente não tem que defender apenas a liberdade. As pessoas hoje, a sociedade de uma maneira geral, quer muita liberdade, mas não arca com as responsabilidades que advêm delas. Quanto maior o seu grau de liberdade, maior também é o seu grau de responsabilidade. Então, jamais eu enxergo que a descriminalização será boa se enxergarmos o aborto como um método contraceptivo. Jamais. Então, eu ainda entendo, sim, a minha perspectiva pessoal, e aqui não quero deixar claro que eu não estou falando de nenhuma lei ou de nenhum autor específico do direito. A minha perspectiva pessoal é de que eu acho que, dentro da minha visão, se a pessoa quer fazer, ela vai arcar com isso até psicologicamente, socialmente. Mas hoje, se o fizer, ainda é considerado crime, e acho difícil a sociedade brasileira, nesse patamar em que ela se encontra, com os valores que ela defende no momento, reverter essa situação, essa visão, né, de que o aborto fora das condições previstas em lei ainda configure um crime. Tá certo, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer, professora Denise, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Muito obrigada também, professor Mário. Obrigado pela oportunidade. E o Conexões de hoje chega ao fim. Eu espero que você continue acompanhando a TV UFG. Espero também que acesse as nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook e YouTube e o nosso site tvufg.org.br. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!